Todos aí estão me escutando bem, né? Nessa altura tá legal? E aí se falar alguém não, a gente vai aumentando, né? Pode subir na cadeira, mano. Tá bom. Ó, é uma alegria sempre renovada estar nessa casa, que sempre recebe a gente com muito carinho, né? E me sinto em casa. A página escolhida pela Sandra foi uma página bem propícia para o estudo da noite. Tá tudo bom, né? De fato vai ter algumas coisas a ver. Mas interessante quando ela fala ali, o Espírito dá uma informação, e parece que é o Emmanuel, né? A respeito, né? Em cima da citação de Paulo, a questão da confiança, não perder a confiança. De fato, nós estamos vivendo dias especiais, né? Onde a bondade divina tem permitido a gente vivenciar as mais diversas situações e oportunidades de melhora moral, intelectual, ou seja, progresso moral. E progresso intelectual significa evolução do espírito. Tá? Nós somos criados por Deus, nós somos os seres inteligentes do universo. E nós temos como habitat natural, o nosso lugar natural é o mundo espiritual. Questão 83 do Livro dos Espíritos. Tivemos início porque somos criados por Deus e não temos fim. Questão 76 do Livro dos Espíritos. O que significa dizer isso? Que Deus nos criou. A partir desse momento nós temos início. Porque se a gente não tivesse sido criado, nós seríamos eternos. Então, eterno só Deus o é. Nós somos criados por Deus, tivemos o início, a partir da criação, mas nós não temos fim. Isso quer dizer que somos imortais. Que maravilha! E eu que invejava os super-heróis no ano passado, quando eles não morriam, eu ficava igual criança, igual bobo. Eu queria ser um super-herói. E hoje a doutrina espírita me ensina que eu sou imortal. Não morremos. Vamos analisar isso, não morremos. Não deixamos de existir. A vida não cessa. A gente apenas sai do corpo. Na página agora a Mia falou que o corpo é apenas momentâneo, né? E a gente tem que prestar conta do que a gente faz com o nosso corpo. Assim como tem que prestar conta de tudo aquilo que nos cerca material e todas as nossas funções. Se somos endinheirados, somos apenas usufrutuários desse valor depositado em confiança a todos nós por Deus. Se somos detentores de terras, seja o que for, riqueza ou na pobreza, aquilo que nós temos é apenas empréstimo. Vamos devolver daqui a pouquinho. Outros serão donos. Mas por enquanto nós precisamos utilizar e prestar conta daquilo que nós fizemos com aquilo que recebemos. E inclusive o corpo físico. Nem prestaremos conta do que nós fizemos com o nosso corpo. Então quando ela lê ali a questão da confiança, a gente jamais deve perder a confiança e a fé, né? De que nós podemos fazer o melhor, que nós podemos ser sempre o melhor. Porque tem um ser acima de nós, que é o nosso Pai, e que dá a todos nós, obrigado, tá? Essa sustentação. E no mundo de hoje, de fato, são especiais porque nós estamos vivendo situações das mais diversas. Sandra falou muito bem, a gente está no turbilhão, né? Não é segredo mais para ninguém de que nós estamos numa transição planetária. O que é transição planetária? É o planeta saindo de um estágio moral e intelectual que a Terra até agora predomina o mal, e a gente vai entrar no planeta, mesmo a Terra, só que numa outra categoria. A categoria agora vai ser de mundo de regeneração. Só que para sair de um e entrar no outro, existe esse período de transição. Por isso, é essa confusão que está hoje. Por quê? Todos os espíritos que reclamaram o direito de estar aqui, para poder fazer a sua parte, de obter o ingresso, garantir o seu estágio, a sua estada nesse mundo que está aproximando, ele tem o direito de estar aqui. E aí a gente vê todo mundo fazendo de tudo, né? Cada um mostrando o que é. Não tem como ser diferente. Nada
é a passos largos. Então a gente vê hoje muita coisa acontecendo, que a gente discorda ou não discorda, e é necessário que a gente tenha essa confiança no momento que estamos vivendo, como diz a página, e nós temos que ter a fé de que a gente tem que ser firmes no propósito de fazer o bem, mesmo que 300 pessoas ao nosso redor pensam diferente de nós. Sejamos nós o diferente. Não podemos levar a vida de gado, que toca o berrante e vai todo mundo na mesma direção. Isso é vida de gado. Sejamos nós aquele com coragem de estar fora desse grupo que a gente tem certeza que está caminhando para o lado errado. Surgiu um tipo de cabelo diferente, todo mundo usando cabelo diferente. Se tem uma roupa nova, todo mundo usando a roupa nova. Mas por que eu estou usando isso? Eu gosto disso? Não, não gosto. Mas todo mundo está usando, eu vou usar, senão eu fico diferente. Ah, o cabelo também tem que ser assim, porque todo mundo faz... Gente, a massa, né? Se a gente for analisar que nós estamos no planeta e somos espíritos imperfeitos, isso quer dizer que a maioria de todos nós, né, não tem muita noção ou conhecimento daquilo que é o certo. Não porque faltou até agora para nós a chegada desses ensinamentos. Não podemos dizer isso. Daqui a pouco nós vamos desencarnar, talvez daqui a pouquinho, meia hora ou 15 minutos, ou daqui uns 15 anos, 20 anos, não importa, mas vamos desencarnar. E aí, como é que a gente vai ficar diante da nossa consciência? Eu, por exemplo, meu Deus, eu fiz tanta palestra, falei, escutei, Sandra falando, escutei. O tribunal vai ser a minha consciência. Mais cedo ou mais tarde, que eu posso desencarnar e continuar também irresponsável comigo mesmo. Mas na hora que a consciência bater pesada, porque eu sei que eu vou ter que mudar, porque eu já não aguento mais sentir dor, porque a dor era um santo remédio, porque encaixa a gente no caminho certo. O sofrimento chega para mostrar a gente, ó, chega de sofrer, né? Não, eu acho que chega mesmo. E a gente se convence e vai mudar, porque é da lei. O sofrimento, a dor, ele não é criado por Deus. Deus é um pai de amor. A pessoa que é só amor, ela cria a dor, o sofrimento, a aflição? Ela não cria. Então, se eu tenho uma lei de amor para seguir, e eu insisto em andar na contramão dessa lei, o que eu estou buscando? Se eu seguir essa lei, eu sou feliz, equilibrado, vivo em paz, aí eu ando na contramão dessa lei. Eu estou buscando, né, aquilo que não está na lei. E aí tem consequência. Quando eu fujo do caminho da felicidade, eu acho a infelicidade. Aí Deus, na sua misericórdia, permite que o Maurício avance nesse caminho infeliz, de dor, de sofrimento, mas permite que ele procure aquela agulha, aquela entrada, o retorno, né? Melhor falar assim, a plaquinha retorno, aí está lá retorno. Aí, opa, que alegria. Aí eu retorno, naquele ponto que eu errei. Ah, e aí ficou tudo bom, maravilhoso? Não, não ficou ainda. Porque nesse erro, nessa trajetória de erros, eu cometi muitas desavenças, que infringiram muito a lei de Deus. Quiçá, melhor para mim se eu não tiver prejudicado ninguém. Porque se eu tiver prejudicado qualquer pessoa que seja, eu vou ter que responder reparando com essa pessoa. E aí imagina com quantas pessoas a gente tem que reparar. E enquanto não tiver tudo reparado, eu não refiz aquela situação que eu criei. Mas sabe quantas vezes a gente sai do caminho? Ah, não vou nem falar, né? Senão vai desanimar. Para chegar aqui com centenas e centenas de existências que eu já tive e vocês também tiveram, a gente faz, né? Ah, lá atrás eu errei por ignorância, Maurício. Ótimo, mas não deixou de errar. É claro que tem esse atenuante. Pior quando a gente sabe e erra sabendo. Aí a consequência é maior. Mas o tribunal, minha gente, é a nossa consciência. Esse é o pior tribunal. No plano espiritual a gente não vai ter como esconder, né, de nós mesmos. Podemos... Aqui nesse mundo a gente esconde, né? Atrás do muro, poxa, aí passou a pessoa, falou, opa, ele está fugindo de alguém. No plano espiritual a gente não vai conseguir fugir de espírito nenhum. Mas o pior perseguidor nosso, aquele que mais vai nos cobrar, é a nossa consciência. Ô, gente, vamos trabalhar hoje o texto evangélico daquele que Jesus acalma a tempestade. Essa palestra eu já devo ter feito há uns
3, 4 anos atrás, não me recordo. Mas eu gosto muito desse tema. Engraçado que toda vez que a gente vai pegar no tema, a gente, né, tem sempre uma visão diferente. Não é que aquilo que você falou não deveria ter sido falado. É claro que aquilo que você falou, mas tem sempre algo a mais. E todas as vezes que vocês começarem a buscar o aprendizado, toda citação de Jesus sobre a luz ótica da doutrina espírita, ou outro entendimento, que existem segmentos religiosos, tem outro entendimento, não importa. Mas toda vez que você avança em conhecimento, né, você vai começar a descortinar, conseguir conquistar para cada tipo de situação uma forma de ver aquilo, diferente. E quanto mais você evolui, quanto mais você progride no bem, no amor, você melhor tem então, né, ampla visão, com outros olhos de fato, uns olhos mais fraternos do que você via ontem. Quantos de nós... O aprendizado é dinâmico. Conforme você vai aprendendo, tem sempre um pouquinho mais à frente, que você só vê depois, só vai vendo depois. E aí você vai aumentando esse conhecimento do aprendizado. Entendendo isso? É isso mesmo que você está falando, mas está correto. Então, e a gente já vem nesse caminhar de aprendizado há muito tempo. Só que, por exemplo, hoje a gente vai buscar um conhecimento de uma passagem que Jesus trouxe para nós há 2000 anos. Aquele que entra no barco e dorme, aí vem a tempestade. Você já deve ter ouvido. Isso é um conhecimento que a gente já tem. Hoje o Maurício fala um pouquinho mais a respeito dele. Agora, para isso aqui tornar sabedoria, é preciso ser vivenciado. Porque não basta apenas ter o conhecimento. Porque quando o Espírito Emmanuel, o benfeitor espiritual, que através de Chico, né, escreveu várias mensagens, inclusive a mensagem que foi lida hoje pela Sandra, ele fala pra gente que duas asas, de uma forma, né, uma metáfora, né, levaria cada um de nós à perfeição, que é a sabedoria, né, e o sentimento. Ou seja, amor, que é sentimento, e o desenvolvimento intelectual. Mas ele fala sabedoria. E é importante a gente notar que existe uma diferença entre saber, né, e conhecer. O conhecimento, por exemplo, hoje nós vamos tomar um pouquinho mais de conhecimento sobre essa passagem. Mas eu ainda não saboreei isso. Eu ainda não senti o gosto da prática disso. Então eu só vou ter sabedoria quando eu praticar. E praticar muito. E a gente vai aumentando em sabedoria. Agora mesmo, nossos irmãos, né, fez uma colocação, é isso mesmo. A cada dia a gente vai tendo uma visão diferente do que a gente tinha ontem. Não é mesmo? E é preciso que a gente faça isso. Aqui, só mais um detalhe. Tem um ditado que diz: mar calmo não forma um bom marinheiro. É preciso que haja os problemas, que você vai se aprimorando, vai aprendendo e vai se colocando justamente na retidão do ensinamento. Nós vamos usar muito o mar hoje, tá? Vamos falar dele hoje. Que mar é esse? Né? Então nós estamos falando aqui agora para espíritos encarnados e desencarnados. Aqueles que estão desencarnados aqui sabem o que eu vou falar, porque já tiveram encarnado ontem, estão desencarnados agora. Amanhã nós vamos estar desencarnados. Então nós estamos falando de espírito para espírito. Quando eu falo isso, todos nós estamos aqui espírito. Seja eles desencarnados e os que estão aqui encarnados. Então, é preciso que a gente comece a dialogar entre nós de espírito para espírito. Por quê? Porque nós já sabemos que somos espíritos e somos imortais. Toda vez a gente fala a mesma coisa. Hoje eu citei duas passagens do Livro dos Espíritos confirmando. Vocês podem ter certeza disso. É preciso saber que é espírito. Por que, Maurício, que eu preciso saber que sou um espírito? Você é espírito habitando um corpo, que daqui a pouquinho não vamos habitar mais. Ele vai retornar, né, para a natureza, né, para o fluido cósmico. Isso é um estudo para outro momento. Mas esse corpo só tem utilidade enquanto nele o espírito atua. Maurício só tem utilidade esse corpo, essa indumentária, enquanto eu estiver atuando nele. E foi interessante, foi importante e necessário. Acabou. A partir daqui no momento não tem mais Maurício ali. Né? O espírito já está no plano espiritual. Então isso é importante saber, porque a partir disso, o que mais nos interessa?
como espírito que somos? Os valores espirituais, que é o valor moral e o valor intelectual. Então, se eu passo a viver tendo essa noção, eu já começo a largar a mão dos meus apegos, das coisas materiais, daqueles excessos que não me faz falta nenhuma. Então, eu tenho que começar a sair fora dessas prisões, que com certeza, assim que eu desencarnar, eu vou bater lá em casa e falar, a casa é minha, daqui não sai, ninguém me tira. A conta que está no banco é minha, não vai sair para ninguém. E aí fica 50, 100, 200 anos. Porque não compreendem isso. Agora imagina qualquer um de nós desencarnando daqui a pouco, ou daqui a 100 anos, sabendo que é espírito. Olha que facilidade de entendimento. Aí chega ali, encontra algum espírito amigo, ou familiar, ou o outro que se aproxima. Você desencarnou, tá? Opa, beleza, e aí? O que eu tenho que fazer? Como é que é a situação? É mais fácil para nós. Agora imagine se a gente ficar agarrado em tudo, né? Apegado a tudo. É dificuldade para a gente, é sofrimento para nós. E um espírito conhece parente? Espírito conhece parente? É. Claro que conhece. É. Nós não podemos crer que todo espírito que desencarnou, com o nosso desencarne, vai estar nos recebendo. Há a possibilidade? Não. O importante é saber que sempre vai ter aquele que nos quer bem nos aguardando. Agora, nós vamos estar seguindo eles ou a gente vai estar procurando outras coisas que é de nosso interesse momentâneo? Que às vezes está do nosso lado e a gente não vê. A gente só vai querer ver aquele que nos interessa ver. Deus não desampara ninguém não. E não vai desamparar nem por essa situação. A gente vai estar sempre amparado e basta a gente querer, que aí a ajuda vai chegar para a gente, tá? Maurício, no caso que o espírito conhece a gente, o espírito conhece o espírito. Sim, claro. Nós estamos aqui como seres humanos, nós somos seres espirituais. Então, os espíritos que já não estão mais aqui com a gente, eles, no mundo deles, eles enxergam nós como espíritos, não como pessoa. Mesmo você como pessoa, sabe, estou fazendo bem, mas ele vem fazer uma cobrança, ou ele vem te trazer um auxílio. Se eu estiver errado, me corrija. Assim, gente, vamos... Não é o tema de hoje, eu posso trazer o tema a hora que vocês quiserem. Se me pedir o tema esse aqui, eu venho para cá, se me permitir, eu vou fazer o tema dentro daqui de conseguir alcançar também do aprendizado que já tem, não é melhor que ninguém, mas a gente pode trazer alguma coisa. Existe, assim como existe entre nós, ignorantes, gente ignorante é no sentido de não saber, tá? Ninguém que está ofendendo ninguém, não. Eu ignoro muita coisa, eu sou ignorante de muita coisa, e em outras não. Todos nós aqui somos ignorantes de muitas coisas e sabemos outras, que outros não sabem. Os espíritos também não são diferentes de nós não, tá? Os espíritos mais evoluídos é diferente dos outros, mas na grande sua maioria, na Terra, mesmo desencarnados, muitos ignoram também certas coisas. Só que a gente está reduzido, freado por um corpo físico que nos impede de ver muita coisa. A gente não tem essa visão aclarada e nem entendimento também não, tá, gente? E é possível um espírito, um outro espírito, encarnar a gente? Encarnar na gente? Não. Tá? Encarnar só você, só o espírito encarnado nesse corpo aí, no seu nome da senhora, né? É que encarna nesse corpo. Existe na questão da mediunidade, aí outra coisa, tá? Aí, não, mas daí não está encarnando a senhora, não, tá? Que não aceita que partiu naquele momento. Ainda não encontrou o plano espiritual. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava na popa do barco, dormindo com a almofada. Legal, quando fala almofada, eu fico imaginando que a almofadinha, Jesus deitado ali. Legal a imagem, né? E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos?
E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem evangélica está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41. E nós vamos trabalhar essa mensagem hoje. Como eu falei, nós vamos buscar os valores espirituais aqui dentro, para a gente não ficar na letra fria, buscar aqui o Espírito vivo que está aqui. Porque nessa passagem, Jesus está trazendo uma mensagem para nós muito atual. Foi na época, é atual agora e será sempre atual. É atemporal esse ensinamento aqui. Mas é preciso tirar dele, dessa letra fria, aquilo que é vivo, aquilo que interessa a verdade para o Espírito. A mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita traz a mensagem para a imortalidade, que somos todos nós. Essa é a verdade que liberta, a verdade do Espírito. Então, gente, olha só, essa tempestade controlada por Jesus, como é que ele conseguiu controlar essa tempestade? Ah, foi um milagre. Não há milagre nenhum aqui, porque há explicação para o fato. Ali tanto foi o poder de Jesus sobre os elementos da natureza, ou então a própria superioridade de Jesus que solicita os espíritos responsáveis pela natureza que desencadearam aquela situação de ventos forte e temporal e acalmou. E era muito natural naquela época, né, que aqui fala no Mar da Galileia, mas na verdade era um lago mais ou menos de 21 quilômetros por 14, 21 de comprimento por 14 de largura. Era um grande lago, né? Ele fica logo abaixo das montanhas de Hermon, aonde tem neve, e é no nascente, no sobrepé dessa montanha é que nasce o Rio Jordão, que vai levar água para esse grande lago. Só que o lago, ele é muito quente. A água chega até mais ou menos 30 graus de temperatura. Muito peixe, e ele é muito profundo, porque é um vale, é muito profundo. E ali se colhia de fato o alimento, o peixe era muito farto. Tinha muita, mas muita. Pensa em quantidade de embarcações, talvez seja pouco. Tamanho dos pescadores que sobreviviam daquela água. E conforme a temperatura aquecida do mar, elevava-se essa temperatura em contraste com as neves do Monte Hermon, e aí provocava essas situações de fortes ventos e ondas de até 2 metros de altura. Quando ele fala assim, invadiu o barco, parece até que nós estamos falando de um navio que está sendo engolido. Não, as ondas geralmente ali é de 1,5 m a 2, mas o suficiente para os barquinhos da época, né? O barquinho enche fácil, com 2 metros. Então é essa onda, entendeu, gente? Então Jesus, na sua capacidade, um Cristo de Deus, governador da terra, ele poderia ter feito acalmado tranquilamente pelos seus efeitos, né? A sua capacidade, que nós também faremos, tá, gente? Amanhã todos nós faremos, daqui a pouco já fazemos coisas que a gente não consegue entender como, mas já fazemos. Foi o próprio Jesus que falou que um dia faremos tudo que ele fez e muito mais, tá? Mas não é que a gente vai fazer mais que o Cristo, porque é um nível de evolução tão grande que a gente não consegue entender, nem a própria doutrina espírita fala a respeito dessa fase de Cristo. Mas todos nós chegaremos lá. Só quando ele fala assim, vocês farão tudo que eu faço e muito mais. Esse muito mais é porque em 3 anos ele fez aquilo que era possível da gente aceitar, né, assistir, e que aquilo ali tudo, nada foi milagre, mas tudo ali tem uma explicação que nós poderemos fazer um dia. E vamos fazer com certeza. E a outra questão que está nesse texto evangélico é a importância e o valor da fé. Que a Sandra começou falando sobre a confiança hoje, que não devemos perder, que é a fé. Essa fé nós não podemos perder. É a fé em Deus. E a fé em nós. A fé em nós. Já paramos para observar ou para pensar nisso? Que é preciso que a gente tenha fé em nós?
Porque se a gente não se conhece, não sabe das nossas potencialidades, aí fica complicado. Mas se a gente se conhece naquilo que a gente sabe que nós podemos fazer, tendo boa vontade, bom ânimo e coragem, pode ter fé que vai dar certo. E não vai faltar a ajuda de Deus. Se esse intento nosso for para o bem, né? A gente vai querer que tenha também a ajuda dos bons espíritos para o mal, né? Não vai ter. Mas pode ter de outros, que também comprazem em fazer o mal. Aí a escolha é nossa. Mas precisamos saber ter fé em nós e fé em Deus. Quando Jesus fala assim, passemos para outra margem, foi assim que começou a passagem, né? Ele entra no barco, a multidão estava ali, já havia pregado, aí deveria, né, estar ali levando os seus discípulos para descansarem. E aí ele fala assim, passemos para a outra margem, ou seja, para o outro lado. Estava no lado do lago e passou para o outro lado. O que Jesus está dizendo para a gente? Que convite é esse? Dentro do que a gente falou, tirar da letra morta o espírito vivo, ele está nos convidando. É um convite para todos nós que Jesus está fazendo. Ou seja, passar para o outro lado, Maurício. Mudança de comportamento. Ele entra no barco, vai para o cantinho dele, pega um travesseirinho. Vamos imaginar que é travesseirinho, Jesus está ali deitadinho, está ali tranquilo, está no barco, não é mesmo? Mas antes de deitar e dormir ali, passamos para o outro lado. Então já está nos dando um conselho para a nossa mudança de comportamento. E ele está no barco, para nos amparar nessa mudança de comportamento. Só que está dormindo. Foi dormir. Então, meus irmãos, isso está dizendo para nós, agora, nesse momento, que soou a hora da transformação espiritual. Nós, como espíritos, estamos na hora de transformar, ou seja, de se reformar. É preciso que a gente faça uma reforma íntima, imediata. Se ainda não começamos, nunca é tarde. Nós precisamos fazer essa reforma íntima. Eu me lembro de muitos tempos atrás, quando iniciei na doutrina espírita, o Amor em Deus tinha 2 guias espirituais na casa que atendia. A Sandra deve recordar disso. E um deles era o Montenegro. Montenegro, que atendia, né, que ele era o Evandro, né? Só Evandro, que era o médium, e tinha também o Jerônimo, que era o Edinho. Mas, se eu não me engano, era o Montenegro. Sempre dizia para aqueles que iam lá, né, para se orientar com ele e tudo mais. No final das suas instruções, dos seus aconselhamentos, ele dizia na última frase, evangelize-se. Apenas essa palavra, evangelize-se. E às vezes a gente, coordenando o grupo de estudo ou coisa, as pessoas, Maurício, vem cá, o que ele quer dizer com isso aqui, evangelize-se? Nada mais do que uma reforma íntima, baseada no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Conheça o Evangelho de Jesus e coloque em prática. Esse é o evangelize-se que ele aconselhava. Olha, para terminar esses seus problemas, muitas coisas, muita prova, muita expiação, tudo isso é natural, faz parte. Mas para que isso fique melhor de levar na vida e coisas melhores virem a você, acontecer a você, evangelize-se. É nesse sentido aí. Então Jesus está falando por isso. Quando ele vai para outra margem, ele está nos convidando para a mudança de comportamento. É como se estivesse falando, Maurício, vai para o outro lado, meu amigo. Muda o comportamento. É chegada a hora. E Jesus fala isso para cada um de nós. É para a humanidade inteira. Não tem separação aí de A, B ou C. Não, é para toda a humanidade na Terra. E hoje nós somos 22 ou mais ou menos e por aí de espírito aqui na Terra. 8 bilhões encarnados. Tem muito mais desencarnados na Terra. E ele fala para todos nós. É a hora de mudar, né, o comportamento. E essa transformação, gente, é uma transformação moral. Evidentemente que o conhecimento faz parte da nossa evolução, nosso progresso. Mas Jesus está falando aqui especialmente da transformação moral. Ele que veio há 2000 anos atrás marcar, é o marco temporal do planeta Terra
buscando, visando a melhoria da humanidade. Que havia chegado através do conhecimento, né, as civilizações avançaram muito, mas chegou a hora que era preciso iniciar o período da transformação moral de cada um de nós. E aí ele veio e trouxe para nós o código moral a ser seguido, que é capaz de o homem aplicando chegar à perfeição nesse planeta Terra. Ah, por que não ensinou mais? A gente não está conseguindo fazer nenhum que ele ensinou, imagina querer mais. Não é mesmo? A gente está sempre querendo um livro a mais. Ah, será que não vai vir mais um livro publicado pela Joana de Anjos? A quantos que já publicou? Quer mais um? Vamos ler o resto, que a gente, né, não precisa, por aí assim. Mas a gente está sempre querendo mais, né? Então, gente, olha só, levar... Quando a gente muda de lado, de comportamento, a gente acaba deixando... E devemos deixar um monte, né, uma multidão de erros, uma multidão de equívocos que a gente vem praticando, né? Com certeza a gente vem praticando. Então a gente deve trazer o Cristo na mente e no coração. Daqui a pouquinho nós vamos ver o porquê Jesus estava no barco, dormindo. Mas essa transformação aqui, essa mudança de comportamento, trazer Jesus, né, na mente e no coração. Quais são as asas? Né, conhecimento, né, o saber e o amor. Então Jesus na mente e no coração. O que significa isso? No conhecimento e no sentimento. Não vamos esperar Jesus que eu botar o bracinho aqui e carregar. A gente não é assim, gente. Que às vezes a gente faz uma figura de Jesus como ele viesse particularmente atender cada um de nós. Não. Ele atende a todos com uma vibração fantástica, né? Que abraça todos nós, mas o trabalho é nosso. E o que é viver Jesus? O que é viver Jesus? É viver os seus ensinamentos. Não é precisar, porque a gente aprendeu a dizer, ou ouviu dizer, lá atrás, quando nós mesmos talvez defendemos essa tese. Conheci Jesus e estou salvo. Ah, não. O conhecer Jesus e se tornar salvo é colocar em prática os seus ensinamentos. Porque senão a gente entrega para ele fazer o que cabe a nós, e ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque é da lei de Deus. Nem Deus vai fazer aquilo que a gente acha que ele vai fazer por nós. Ele não vai derrogar as leis dele. Amparo, auxílio, vocês são prova disso. Olha essa casa, o quanto beneficia a todos nós. Isso aqui é ajuda, é amparo. Mas não pode fazer pra gente. Não vai pedir pro Óleo, né, pro Cristiano, não é isso? Faça pra mim. Eles vão dizer assim, eu não posso. Posso te auxiliar, te aconselhar, te mostrar um caminho. Nenhuma da equipe espiritual dessa casa vai fazer para nós aquilo que é nosso. É preciso a gente entender isso. A parcela mais importante é nossa. O melhoramento da saúde, o melhoramento moral, conta muito de nós, daquilo que a gente vai fazer. Porque por mais boa vontade que a espiritualidade tenha, e seja permitido por Deus e por Jesus nos alcançar, vai ser aquele momento. Se a gente não seguir depois daquilo, a gente vai ficar sempre naquela roda, né? Rodando e voltando. Vamos lá. E eles, deixando a multidão, o levaram contigo como estava no barco. Eles, quem são esses? E eles, nesse momento, são todos nós. Todos nós. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo como estava no barco. São todos nós levando Jesus conosco naquilo que a gente já sabe dele. Dentro daquilo que a gente já respeita, aceita como verdade e já estamos nos alimentando na prática daquilo que ele ensinou. Eu carrego Jesus comigo na sacolinha desse tamanhozinho, porque é muito pouca coisa de obra feita por mim ainda. Então, dentro do que ele ensinou, que é enorme, eu estou só com a sacolinha pequenininha. É pouco. Eu preciso de levar cada vez mais essa consciência crística em maiores tamanhos conforme eu for trabalhando. É que nem a lei de Deus que está na nossa consciência. A doutrina espírita nos informa isso. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Pô, mas está na minha consciência porque eu não faço tudo certo. É porque ela está em estado embrionário, em germe. É preciso que eu descubra essa lei através dos meus atos, das minhas ações. E tem sido assim, toda vez que faz uma ação e ela é ruim, ela traz dor, traz sofrimento,
Pô, não é assim eu não faço mais, porque assim me traz isso. Aí eu vou buscar o caminho certo. Olha, já estou começando a acertar aqui. Opa, essa aqui me trouxe bem, me trouxe paz. É a lei de Deus se fazendo e se abrindo esse grande livro em nós. Então quando Jesus fala assim, Pai nosso que estais nos céus, ele falou no plural. Que céus? Se o céu, o universo é o único, imenso, imensurável, a gente não tem noção do que é isso. Mas é o universo. Quando fala nos céus, é o céu da nossa consciência. Porque eu tenho entendimento e vivência de Deus naquilo que eu entendo de Deus. Jesus, o Emmanuel, por exemplo, o Espírito Emmanuel, tem um entendimento de Deus diferente do Maurício, que é diferente de Sandra, que é diferente de Carmen. Porque nós temos uma ideia formada já, ou construída em nós, do que é Deus. Então, Pai, que está na minha consciência, é assim que eu vou conversar com Deus. Porque é o que eu sei dele. É o que eu já descobri dele. Deixando a multidão. Essa multidão é aqueles que ignoram Jesus. Os que não sabem ou aqueles que não ligam. Então essa multidão é o que fica. E quantos estão nessa multidão? Estou nem aí porque Jesus falou. Sei o que ele falou, mas não ligo. Ainda não tenho consciência. A verdade é que todos nós somos convocados para o crescimento espiritual. Não tem um de nós que não é convocado. E hoje nós não podemos dizer que a gente não sabe. No estágio que nós estamos, nós não podemos. Estamos no país de provas e expiações. Se nós estamos espiando, nós entendemos o que é uma expiação. Deus é justo. Ele não deixaria um de nós vir espiar e passar por provas sem entendimento disso. Tanto é que na mesa mediúnica pode acontecer aqui, já deve ter acontecido, o espírito chegar e falar assim, eu sabia que eu tinha que fazer, mas no final do que eu encarnei, não fiz nada do que era para eu fazer. Está arrependido. Eu não fiz do que era para eu fazer. Sabia. Aí vem, a gente tem o esquecimento do passado, do nosso projeto, e a gente vai e troca o pé pela mão. Né? E havia também com eles outros barquinhos. Ô, gente, todos os espíritos, todos nós somos convocados. É o Cláudio. É o Cláudio. Ele para ali dentro. Ele já sabe. Todos nós somos convocados para esse crescimento espiritual. Todos nós. Então esses barcos, outros barquinhos que seguiram, são aqueles que estão convocados, né, para essa grande transformação, essa transição que nós estamos vivendo, que também é transição pessoal, tá? E cada um com o seu recurso moral e intelectual, tá? O convite, como eu estou dizendo, é para todos. Aqueles que estão seguindo, né, Jesus, no sentido de entendendo a sua mensagem, com força de vontade, com a confiança falada no início e com a fé necessária, a gente vai, né? No barco da vida. O nosso barco da vida. Nesse grande mar, né, que é o universo que nós estamos. Nós somos esse barco, tá, gente? Jesus está dormindo em qual barco, hein, gente? Jesus entrou no barco, pediu para a gente mudar o comportamento, deitou e está lá quietinho. Qual barco que é? Nossa consciência. Nós somos esse barco. E a consciência ficou bem colocada porque o espírito, né? A consciência como espírito, a gente pode dar essa colocação. Todos nós somos esse barco. Jesus entrou no barco, ou seja, nós tomamos conhecimento dele. Não adianta falar que não conheceu. Nós não conheci, nunca ouvi falar. Estou aqui a primeira vez e falo, quem é Jesus? Né? Então, esse Jesus está em nós. Está dormindo? Vamos ver. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Ô, gente, diante da melhoria de cada um de nós, todos nós vamos ser atingidos por convulsões sociais, por reações inferiores. Nós vamos sofrer provocações, né, de revoltas, vinganças, mágoas.
Já aconteceu alguma coisa mais ou menos parecida com a gente? Né? Então, olha só. Ondas e ventos invadindo o barco. Se nós estamos recebendo isso do exterior vindo para nós, e já outros que estamos dentro de nós, porque os nossos sentimentos negativos também estão incluídos nesse vento forte e nessa tempestade. Aquilo que é nosso, moralmente falando, os nossos vícios, aquilo que não é de acordo com a moral cristã, aquilo que nós nos vemos é um ataque também a cada barco desse, né? Pode representar também aqui esses ventos fortes, essa chuva, né? Essa quantidade grande de provas que toda a humanidade passa por ela. Existem provas individuais e provas coletivas. Tá, gente? Só esses dois temas, prova individual e coletiva, a gente faz para outra palestra. Então a gente só vai passar rapidinho, tá? E ele estava na popa dormindo sobre a almofada. Diante da situação calamitosa da vida, passar com calma. Esse é o exemplo de Jesus. Porque você, poxa, mas Jesus dormiu ali, né? Os caras passando o maior aperto e ele roncando lá no fundo do barco. Que é isso? Gente, vamos tirar a letra. Vamos tirar da letra fria do texto, né? O Espírito vivo. Jesus está mostrando para nós a necessidade da calma, da serenidade diante de todos os fatos, por mais difíceis que eles sejam. Ah, mas isso é muito difícil. Mas ninguém está falando que é fácil, não. É difícil. É preciso trabalho constante em nós mesmos para a gente poder conseguir essa firmeza. Por isso que a parte que você leu tem muito a ver com essa confiança, com o estudo de hoje. Essa fé que nós devemos ter em nós também. Fé em Deus e fé em nós. Não podemos entregar tudo na mão de Deus, que não vai ser resolvido assim dessa forma. Nós precisamos ter fé em nós, né? Então Jesus está dando esse exemplo. Se você tem fé em Deus, alguma coisa ou várias coisas de positivo vai acontecer em momentos difíceis nossos. E por outro lado também a gente com calma, né, confiando em Deus e em nós, a gente vai começar a pensar, a mente mais tranquila, como é que eu posso sair dessa? Como é que eu vou fazer? Quando a gente menos espera, bate na porta. Aqui que mora o fulano, ou você encontra um amigo, aí você, uma pessoa já fala sem você contar nada. Aquilo você está precisando. Não é mais ou menos assim? Se não aconteceu com você, vai acontecer ainda, né? De repente você não vai, opa, ele falou lá. Agora, esse dormindo, que Jesus serve de exemplo a nós, não é em vigilância e muito menos, gente, que a gente vai estar descuidado. É manter vigilante e cuidadoso. Vigilância e oração, não é o conselho de Jesus? Vigiai e orai. Então a vigilância é constante, tá? Esse dormindo aí, né, de uma forma assim, usando uma metáfora, é para a gente ter, né, a calma, né, mas não ser vigilante. Maurício, aquela colocação o mar calmo, quando o mar está calmo, quando as coisas estão tranquilas, a gente tem uma tendência a dar um breve relaxamento. E aí pode acontecer das coisas onde você está falando aí, que é vigiar e orar. Só para... Tá certo. Você falou certo, porque se a gente tiver com consciência tranquila, o mar está tranquilinho, né? Estende a vela, deita e vai dormir. Aí deixa o barco lá. Só que nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, aonde ainda impera o mal. Não dá para a gente cochilar muito, não. É hora de trabalho constante. Tá corretíssimo. Quando a gente está tudo tranquilinho, a gente não lembra muitas vezes de Deus, não lembra de Jesus, não lembra nada. Mas na hora que o calo aperta, nós vamos chegar daqui a pouco nele, né? E despertaram-lhe dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? Nós não vamos morrer aqui, ué. Você fica dormindo aí, nós vamos morrer. A água vai entrar no barco, nós vamos afundar, vai afogar todo mundo. É isso que eles estão falando com Jesus, né? Ela falou agora pouco ali que a gente logo grita, né? Mas é mais ou menos assim, não é mesmo, gente? A gente está muito tranquilo,
Tá tudo mais ou menos bem. Quando aperta um pouquinho, é Deus. Aí, falou por mim. Quando a coisa acontece, aperta, a aflição chega, Jesus, cadê você? Deus. Ah, Deus me abandonou. Oi, é mais ou menos assim. E o que adianta? É. Acho que tem a fé, mas não permanece a fé. Na primeira dor que acontece, né, nos sofrimentos, e a gente já tem outro detalhe, tá? Além da gente gritar, espernear, a gente quer imediatamente resolvido. Não é assim? A gente não quer que seja rápido. Vamos resolver rápido. Eu vou lá, na Cojam, porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai resolver para mim esse problema hoje. E a gente vem pensando que vai resolver hoje. Aí você ouve aquele alívio e olha, pelo amor de Deus, ó, anda assim, tá? Acerta, vai por esse caminho aqui. Não vai por esse aqui de novo, não. E a gente vai pelo outro. A gente ouviu lá atrás, gente, aquela questão de que Deus morreu e vai nos salvar, né? Jesus morreu para nos salvar. Não é nesse sentido, não. Ele veio, ele não morreu, ele viveu para nos salvar. Mas não no sentido de salvação, vinda dele para nós. Salvação, na prática, do ensinamento dele. Estou repetitivo, mas isso é por aí, só para a gente não esquecer. Praticar o ensinamento de Jesus no dia a dia, né, nas nossas obras, nas nossas ações, para resolver essa questão. É preciso, gente, fazendo isso, o tema hoje é despertar o Cristo que há em ti. Não é isso? Quando a gente começa a praticar os ensinamentos de Jesus, vivenciar isso, o que nós estamos despertando em nós? O Cristo que habita em nós. Não é esse Jesus Cristo que esteve entre nós, que também é Ele, no sentido de ser Ele o guia e modelo, mas o Cristo que nós seremos amanhã. O Espírito evoluído, perfeito, nós seremos amanhã. Nós precisamos despertar a cada dia, em cada ação nossa, porque habita em nós esse Cristo amanhã. Já imaginou, nós seremos Cristo? Caramba, além de ser imortal, nós seremos Cristo. Que coisa boa, só tem notícia boa. Mas é preciso que a gente comece a trabalhar para ser esse Espírito evoluído amanhã, a esse ponto de ser um Cristo de Deus. Olha, várias pessoas despertam em determinado momento. Eu vou falar aqui o 4 rapidamente, que a hora já deve estar me engolindo, né? Ainda bem que tiraram o relógio, deve ser 6h15. Olha só quem despertou com o tempo. Pedro. Quando o galo cantou pela terceira vez, não é mesmo? Todo mundo sabe. Vamos falar outro, Tomé. Tomé precisou ver as chagas de Jesus na mão, corte, para ele despertar. Paulo de Tarso, o momento derradeiro, né, fundamental para Paulo, foi nas portas de Damasco. Madre Teresa de Calcutá, nos subúrbios, nas ruas de Calcutá, onde ela viu de frente a pobreza. Ô, gente, Madre Teresa de Calcutá devia ser uma gracinha, né? Viver com ela devia ser muito bom. Um dia ela recolheu um senhorzinho que estava praticamente prestes a desencarnar, de tão doente, tão, né, todo sujo, maltrapilho, com fome, esquelético. E ela então abraça aquela pessoa, aquele coitado, e começa a cuidar dele. Com todo carinho, todo amor, alimentação, o remédio, e faz isso, aquilo, vai parar ali as feridas. Ele fica bem. Mas não estava muito longe de ele desencarnar. O desencarne dele estava próximo, não estava tão longe assim, mas ele viveu um período com ela suficiente para melhorar fisicamente. E também crescer, evoluir como ser naqueles últimos momentos, conhecendo Maria Teresa de Calcutá. E aí ele, um dia conversando com ela viu a necessidade de bater um papo com ele botou a cabeça no ombro dela, e aí conversando, ele desencarna no ombro dela. E antes de desencarnar, ele pergunta assim: qual é a sua religião? Ela olhou nos olhos dele e disse assim: você. Dá pra te imaginar isso? Uma pessoa assim? Qual é a sua religião? Você. É um amor ao próximo, não importa quem é o próximo. Ela amava o outro. Eu me lembrei da Teresa aqui, só. Olha só, a Teresa, viu que como se fosse muito íntimo, né? Maria Teresa. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou
e houve grande bonança. Nós já falamos aqui da capacidade de Jesus, que fez isso, né, pela sua grandeza espiritual, ou então solicitou os espíritos na natureza, né? É um estudo que a gente pode trazer em outro momento. Eles são, né, aqueles que vão fazer vários serviços na natureza, desde as coisas mais simples até as coisas mais assim, grandiosas, se pode dizer assim. Cada um tem a grandiosidade dentro daquilo que pode fazer. Mas então, vamos tirar agora aqui o que traz para a gente de ensinamento. Primeiro, nessa história não existe milagre, né, gente? Mas agora aí dentro de nós, vai acontecer um milagre? Não. A gente tem que buscar viver, né, os ensinamentos de Jesus em todas as ocasiões. Porque se a gente procurar colocar em prática o Evangelho do Cristo, né, nós vamos acalmar essas tempestades e esses ventos fortes. Viver o Evangelho. Evangelize-se, né? Que a gente falou agora mesmo. E disse-lhe Jesus: por que sois tão tímidos? É Jesus falando para cada um de nós aqui agora, dentro do barco da vida, nosso barco da vida, diante das dificuldades e aflições, como é que nós estamos agindo? E aí ele pergunta agora para nós, ele que nós despertamos ele dentro do barco, nosso barco. Que hora que nós despertamos Jesus no barco? Na hora que a dor chega, a gente grita, opa! E aí quando é que a gente começa a praticar os seus ensinamentos? Aí nós somos despertados. Aí nós despertamos o Cristo, esse Jesus que trouxe esse ensinamento. Que esse ensinamento vivido desperta o Cristo que existe em nós. Que aí já é meu, sou eu particular. Desenvolvendo a minha potencialidade. Que o Cristo, através do seu ensinamento, me permite quando eu coloco em prática. Deu para entender? Então, gente, ele diz, por que são tão tímidos? Por que nós somos tão tímidos? O que Jesus está dizendo? A gente tem que ter mais intimidade com Ele, que é o guia e modelo. Mais intimidade. Às vezes a gente fala de Jesus como se ele estivesse muito longe. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que Jesus está muito perto. É como se fosse um colega, meu amigo que está ali, que já conheço há muito tempo. Porque Jesus não é essa figura que tem que ser colocada idolatrada. Não, Jesus não veio para ser idolatrada, não. Quando disseram que ele era bom, ele falou, não, meu filho, não me chama de bom não, que bom não. Bom é Deus que está no céu. E o título que ele aceitou foi de mestre. Não aceitou mais do que isso. Então esse Jesus está muito próximo de nós, apesar de ser o governador espiritual da terra. Apesar de ser um Cristo de Deus quando formou a terra. Deus deu incumbência a ele de criar o planeta Terra. 4 bilhões e meio de anos atrás. Já era um Cristo de Deus. Mas esse nosso amigo, esse contato nosso tão fácil. E aí fala assim, ainda não tendes fé? Está dizendo para nós. Ainda não tendes fé? Essa firmeza na fé, gente, eu gostei muito da página de hoje, que foi tudo de acordo. Eles fazem tudo de acordo, a gente que não percebe. E aí, se for se for uns 2 insetozinhos comigo aqui, vai ser bom para a saúde. E essa fé, gente, a gente vai adquirir o quê? Com fortalecimento da nossa moral, do nosso saber. É isso que a gente vai, né, fortalecendo isso. Essa fé que ele fala. A gente vai criando barreiras morais contra os ataques que vêm contra nós. E são muitos ataques. Principalmente quando a gente desponta, né, em algum trabalho de melhora íntima e também de melhora daqueles que estão com a gente. E aí continua para a gente encerrar, que já deve ter passado a hora. Acabei de ver 6h25. Ah, então tem muito tempo ainda, tem 35 minutos? Meu Deus, vocês são muito bons. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a gente estivesse vendo essa cena agora, nesse momento, ela acontecendo na real, porque lá naquela época aconteceu, só que ela aconteceu como que quase que de propósito para que a gente pudesse interpretar essa passagem, tirar dali o ensinamento. A gente também teria ficado assustado?
imagina alguém levantar no barco, você tá ali? Aqui, ó, o vento é forte, ó. Acalma-te, aquieta-te. Aí, tudo calminho. Olha só. A gente quando vê falar de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, quando a gente vê falar, igual eu falei de Maria Teresa, Irmã Dulce, eu sempre quando eu vou falar desses feitos assim, eu lembro da mãe de Chico. Mas não da mãe, verdadeira mãe, mas a que criou ele, Cidália. Você imagina o que é uma pessoa que a mãe verdadeira de uma família inteira, vários filhos, não eram poucos, o pai de Chico teve vários filhos, aí ela desencarna, o pai dele encontra uma outra pessoa para, em matrimônio conviver, e ela chama ele e fala aqui, olha, o convite que você me faz eu aceito, mas reúne todos os seus filhos que você espalhou na casa de um rei, traz todos. Eu só aceito se você trouxer todos os filhos. Cidália. Quantas Cidálias existem por aí que a gente não conhece, né? A gente conhece aquela. Ih, ela rejeitou todo mundo. Aí isso muito fala, né? Mas quantas no anonimato? Quantas mulheres assim? Quantos homens assim existem nesse planeta? Né? Então, gente, sentir esse temor é natural, como a Sandra falou. Mas no momento que a gente tem esse conhecimento do Cristo, a gente não vai assustar hoje se nós fizermos um feito ou outro, assim, poxa, eu fui capaz de fazer isso. Poxa, eu fui capaz de fazer isso. Não preciso escrever para ninguém não, é só na consciência. A gente fala, poxa, olha, Deus me deu forças. E quando a gente fala, Deus me deu força, ou Jesus me ajudou, pode ter certeza, é porque você colocou em prática o seu trabalho no bem. Por isso que aconteceu. Tá, gente? É mérito nosso. Os discípulos naquela hora ali, eles desconheciam as potencialidades que eles viriam a ter ou que eles tinham. E olha que eles conviveram com Jesus, né? Eles conviviam com Jesus. Mas faltava nele a sabedoria, que é o saborear o conhecimento que Jesus trazia. Jesus trazia instrução, mas eles ainda não tinham vivido aquilo, né? Quando a gente viver, a gente vai ganhando mais essa potência. Já deve estar no nosso horário mesmo, né, gente? É porque eu tô sem... 7h10. Ih, passei, tá vendo? Me perdoe. Eu te atrapalhei 2 vezes. Não, esse... 10 minutos cada uma, né? 10 minutos. Eu sei do carinho que vocês têm comigo, mas a gente tem uma disciplina, né? Passou 10 minutos, a gente pede perdão, a hospitalidade a vocês por ter passado. Mas é um tema muito gostoso de falar. Falar de Jesus é sempre tão bom, né? Tão gostoso, porque é como se a gente estivesse falando coisas nossas, coisa que é nossa. Mas porque Jesus, toda a mensagem dele veio para nós. Então é um presente para nós de fato. Falar dele e entender o que cada passagem que tem, cada passagem, o que ela traz de bom para a gente. Porque toda ela, uma vírgula sequer, não foi colocado no Evangelho sem ter um significado. E todo ele é voltado para o nosso bem, quando a gente coloca em prática. E todas as citações evangélicas precisam ser entendidas. A gente precisa entender o que está ali. Porque quando a gente compreender o que está ali, aí a gente vai para a prática. Tá? Eu fico assim agradecido mais uma vez de ser recebido por todos vocês, com carinho de sempre. Tá? E torcendo aí, já tem marcado, né? Para abril, né? Ah, então tá. Então que bom, aí eu não preciso provocar, já me achou. Então eu acho que primeira ou segunda semana de abril eu estarei aqui, né? Então vai ser um prazer eu retornar, tá? Quero agradecer a vocês pelo carinho, pelas vibrações positivas, amigas de todos, que a gente pôde ter, assim, com um pouquinho que trouxemos o êxito do trabalho de hoje, com certeza amparado, auxiliado pelos espíritos nessa casa, pelos nossos anjos da guarda e pelo Cristo. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós.